Mas eu gostaria de trazer a mensagem hoje com a seguinte temática: mais de Deus. Pode falar isso? Mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Fala alto. Mais de Deus. Eu quero, de novo, mais de Deus. E quando a gente fala mais, é mais presença e não presente. É isso que nós queremos trabalhar hoje. Presença, mais Deus em nós, mais de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías, no capítulo 6. Fica de pé aí, irmão. Vamos ler a palavra de Deus. A visão de Isaías e o seu chamado. Então vamos lá, 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo, fala comigo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Vamos parar por aí então. Mais de Deus. E o que esse texto tem a ver com mais de Deus? Para que a gente possa viver algo extraordinário, a gente precisa buscar pelo extraordinário. Quem é o extraordinário? É o nosso Deus. E é isso que a gente precisa meditar hoje, nesse texto que a gente leu aqui, que é a visão de Isaías. Isaías teve uma visão maravilhosa, uma visão que ele escreve com riquezas de detalhes, ele fala tudo o que ele viu, e ali ele fala de Deus sentado no seu trono. Ele tem essa visão. Imagina você, irmão, irmã, imagina você, jovem, chegando num lugar assim, tendo essa visão. Eu não sei se foi uma visão, dormindo em sonho, ou se realmente ele assistiu aquilo a olho físico, mas ele teve essa visão e registrou, e a visão dele era um rei, Deus, sentado a seu trono. Então, muito mais do que ver Deus, ele viu Deus assentado no trono. Mas o que isso tem a dizer? Você já viu o filme dos vikings, filmes de realeza? Quando o rei está sentado ao trono, ele está trabalhando, ele está despachando, ele está fazendo, dando ordens. Então ele viu Deus trabalhando, é muito bonito isso, né? Ele viu Deus assentado ali, dando ordens, ou seja, Deus fazendo o que Deus sempre fez. E ali ele é bonito, porque ele fala essa visão maravilhosa, onde ele vê os anjos clamando, né? E é uma das primeiras vezes na Bíblia que tem uma visão tão linda de Deus sentado no seu trono. É a primeira vez que se registra uma visão dessa. E depois, claro, Jesus veio a confirmar essa visão, que eu vou ao Pai, estarei sentado à direita de Deus Pai. Então Jesus também é aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Então isso é uma visão maravilhosa. E essa visão fortaleceu Isaías. Essa visão transformou a vida dele e até o ministério dele. Porque muitos leem aqui e falam que ele foi chamado ali, depois dessa visão. Não, ele já fazia algumas profecias. Se você olhar desde o capítulo 1, ele já era um profeta de Deus. Ele já executava o trabalho dele. Mas depois que ele teve essa visão maravilhosa que transformou realmente a vida dele, o ministério dele. Mas precisou. Tudo que eu quero na minha vida, e eu espero que vocês queiram também, é ter uma visão dessa de Deus. É ter uma experiência dessa com Deus. Porque quando a gente tem esse tipo de experiência, a vida muda. As coisas acontecem. Agora, para que isso aconteça, alguma coisa teve que acontecer. Está até estranho, né? Mas para que essa visão fosse clara, aconteceu uma coisa, que está no verso 1. O verso 1 fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias.
Então alguma coisa precisou acontecer para que Isaías tivesse essa visão. E o que foi? A morte de quem? De Uzias. Foi a morte de qualquer pessoa? Não, porque é a morte de um rei. Na nossa vida, para que a gente tenha algo a mais de Deus, porque a Bíblia é espiritual, irmãos. Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente tem que aplicar na nossa vida hoje, porque é espiritual. Se isso aconteceu com Isaías, certamente isso vai acontecer com a gente. Eu consultei o Espírito Santo e ele falou isso para mim. Isso vai acontecer com vocês. Então, para que vocês tenham essa experiência extraordinária, você vai ter que ter uma morte de um rei chamado Uzias. Então, estou querendo dizer que dentro de nós, em nós, existe um cara que se chama Uzias e que é rei e que precisa morrer. Vocês estão acompanhando aí? Beleza. Mas para a gente entender a importância desse acontecimento, a gente precisa saber quem foi Uzias. Porque se eu parasse, porque o que me interessa nesse texto aqui de hoje é só esse versículo primeiro, no ano em que morreu o rei Uzias. Mas imagina, eu peço aqui para ler, abra sua Bíblia e eu leio só isso, no ano em que morreu o rei Uzias. Você fala, Ramai está doido. Mas o ponto é esse mesmo. Vamos entender um pouco de Uzias. Quem foi Uzias? Daqui a pouco a gente vai entender toda a mensagem, tá? Quem foi Uzias? O que representou Uzias? Segunda Crônica, se você puder abrir aí. Segunda Crônicas, olha lá para trás um pouquinho. Capítulo 26. Segunda Crônicas, capítulo 26. Aí sim, você pode deixar a Bíblia aberta aí, que nós vamos ler uma boa parte desse capítulo, que vai falar sobre o reinado de Uzias. Capítulo 3, verso 3. Uzias tinha 16 anos, ou seja, um jovem, né? Quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha, atenção a isso. Ele fez o que era reto, que era correto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Olha esse versículo agora. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, Uzias prosperou porque ele buscou o Senhor. Ele fazia o que era correto aos olhos de Deus. Aí o que aconteceu? Porque Jerusalém nessa época estava perdida, estava acabada, estava destruída. E Uzias, ao buscar a Deus e fazer o que era correto, Deus o fez prosperar como rei. E o rei, quando prospera, a nação prospera. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate. E aí tem uma série de acontecimentos. No verso 7, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. E aí tem uma série de coisas que ele foi fazendo e fazendo crescer aquele reino. E no verso 9, Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefalá como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, ou seja, estava prosperando demais. E Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam em batalhas. O número total, verso 12, dos chefes da família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército de guerreiros
de 307.500 homens. Olha como que esse cara estava se fortalecendo, né? Uma nação fortalecida. Fazia guerra com grandes para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. E em Jerusalém ele fabricou máquinas inovadoras. Deus deu a ele sabedoria para criar canhões de guerra, catapultas. E não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. Ele prosperou. E a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Fala comigo, ele foi maravilhosamente ajudado. Quando a gente fala essa expressão maravilhosamente, é porque você não tem como explicar. Ele foi ajudado de tal forma que é Deus. Deus o ajudou porque ele buscava Deus. Só que acontece uma coisa aqui. Olha o Uzias. Até aí está tudo bem, né? Prosperando. Mas, olha gente, quando tem um mas, olha o verso 16 aí. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Enquanto ele buscava a Deus, Deus o fez prosperar. E ele ficou poderoso. Pode olhar para mim agora. E ele ficou poderoso. Só que ao ficar poderoso, ele chegou e falou: agora eu não preciso mais de Deus. Consegui o que eu queria. E aí começou a ruína dele. Nós vamos ler a ruína dele daqui a pouco, não fecha sua Bíblia não. Por isso que ele precisou morrer, gente. Porque era um rei, nós vamos entender, que foi um rei maravilhoso. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Enquanto Uzias buscava o Senhor, ele prosperava. E foi maravilhosamente prosperado. Mas depois que ele se tornou um cara poderoso, ele se afastou de Deus. E isso, quando eu li, me fez lembrar umas coisas muito interessantes, umas coisas muito vergonhosas da minha vida. Porque enquanto eu orava pedindo certas coisas a Deus, eu estava mais próximo de Deus. Eu estou falando de mim, não de você, irmão. Eu sei que essa igreja não tem isso. Não tem não. É só eu. Vou dar um exemplo aqui. Eu quando era mais jovem, eu gostava de gastar muito dinheiro. Quem não gosta de gastar, né? Mas aí eu fazia umas dívidas loucas, velho. Ah, eu quero comprar um carro. E fazia aquela dívida. E depois ficava orando, de joelho, de madrugada, com aquela dor na barriga. Deus me ajuda a pagar essa dívida. Deus, eu prometo, Senhor, que se eu pagar essa dívida, eu nunca mais entro numa situação dessa. E aí eu orava, eu vim em vigília, pedia pastor oração para prosperar, Deus prosperar, porque eu fiz um ato impensado e Deus me ajudava. E aí, olha, eu li esse texto, eu lembrei disso, que vergonha. E aí eu me afastava depois da igreja, e aí contraía dívida de novo. E aí ficava orando: Deus me ajuda a pagar essa conta. Meu Deus, que loucura vai fazer? Como assim? Que vergonha, irmãos. E aí Deus me ajudava, aí eu entrava nessa de novo, era uma ciranda sem falta, sem limites. Eu poderia falar 1000 exemplos aqui, mas eu confesso que eu não vou falar, porque eu tenho vergonha de falar isso. Depois eu posso falar até quando não estiver transmitindo, mas eu tenho vergonha de falar certas coisas da minha vida. Mas eu fico vendo jovens, por exemplo, pedindo a Deus, assim, época de vestibular, a igreja fica mais cheia de jovens. Porque eles vêm atrás, pedindo Deus sabedoria, pedindo Deus discernimento, pedindo Deus ajuda para passar no Enem, para passar nessas provas todas. Chegou um jovem um dia me ligar, 5h30 da manhã: pô, me presta a chave da igreja.
Mas para quê, irmão? Não, vou lá abrir porque eu preciso orar. E aí o cara, tudo isso para quê? Para passar no vestibular. Buscando, não é não? Mas aí consegue a bênção, somos da igreja. Para de orar, para de buscar, para de pedir. Teve já casal aqui, família, que orava pedindo, um momento de lazer com a família, queria comprar um sítio. Comprou o sítio, sumiu da igreja. Foi cuidar do sítio. Essas coisas são os Uzias das nossas vidas, né? E quando a gente consegue resolver a nossa situação, a gente se afasta de Deus. E é isso que a gente está vendo aqui nos Uzias. E esse comportamento se repete nos dias de hoje com a gente. E é isso que eu estou trazendo aqui hoje, uma mensagem para a gente refletir nesse sentido aí. Melhorar a cada dia. Nós não estamos querendo aqui o favor de Deus. Nós queremos a presença de Deus. É diferente isso, né? Deus disse para Moisés, uma certa ocasião: Moisés, eu não vou mais com você para Canaã. O povo está muito complicado, eles estão pecando demais, eu não quero mais estar junto. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou colocar os anjos na frente, e o povo vai lá, porque os anjos vão protegendo, e você segue em direção a Canaã, mas eu não quero mais estar junto de vocês. Essa história é muito linda, e pouco falada, não é nem cantada essa história. Aí Moisés chega diante de Deus e fala assim: ô Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair do lugar, queremos ficar aqui. O que Moisés está falando? Eu quero a sua presença, eu não quero seu presente, eu não quero suas bênçãos. Se o Senhor não está comigo, eu não vou em lugar nenhum. E essa é a postura que a gente tem que ter. Se o Senhor não está comigo, Deus, eu não saio nem de casa. Deus falou: não vou te abandonar, jamais te abandonarei, mas a gente que abandona Ele. Aí, a gente vai lá para, por exemplo, Jacó, né? A história de Jacó é o seguinte: ele teve um encontro, né, com um anjo, e lutou com o anjo. Sabe essa história? Ele lutou com o anjo, e ele falou para o anjo assim: eu só saio daqui, e eu só deixo você ir embora na hora que você me abençoar. Foi isso que ele falou? E a gente acha essa história linda. Mas essa história é o seguinte: enquanto eu não for abençoado, eu não deixo você sair. É uma postura inversa de Moisés. E a gente canta sobre Jacó. Jacó pegou o anjo, lutou com o anjo, mordeu o anjo. Não mordeu não, né? A gente canta isso, mas não canta a história de Moisés. A entender o seguinte: me abençoa, e na hora que eu estou abençoado, você pode vazar, Deus. Essa é a nossa postura. A gente não pode deixar Deus embora só porque Ele nos abençoou. A gente precisa entender isso. E Jacó lutou com um anjo. E quando fala o anjo, não é um anjo. Existe um artigo definido aí. O anjo significa Deus. O anjo. Se você for ler lá, você vai ver em maiúsculo. É um artigo definido, é a teofania, é quando Deus se faz presente e encontra com o homem. Então, Jacó estava com o próprio Deus ali. E ele pediu a bênção, falou: pode ir embora. Então, o foco, irmãos, não é o que Deus faz, mas quem Ele é. Glória a Deus. É quem Ele é. Jesus disse: olha, vocês estão vindo atrás de mim para comer o pão que eu estou promovendo. Só que vocês não entenderam, eu sou o pão da vida, eu não sou o padeiro da vida. Eu dou pão, mas vocês têm que olhar o pão que sou eu. Se você alimentasse de mim, vocês nunca mais terão fome. Não é do pãozinho que eu estou te dando. Jesus deu uma cacetada no povo, porque o povo vai atrás de Deus para pedir, igual eu fazia nas minhas orações. Pedia e pedia. Isso é igual criança, isso é oração de menino. Criança, quando vocês têm filhos, meus meninos, quando eu era pequeno, só ficavam me pedindo. Ô pai, me dá 2 contos aí.
Agora, depois que cresce, continua pedindo. Mas mudou um pouco. Eu não tenho mais um diálogo agora só de eu dar. O diálogo agora existe. Eu aprendo com eles. E é essa relação que Deus quer. Quando eu era criança, eu falava as coisas como criança. Depois que eu cresci, eu deixei as coisas de criança. A gente precisa amadurecer nesse sentido, principalmente em oração, irmãos. Pedir. Uzias é um cara que só pedia. E na hora que ele tinha muito, o que aconteceu? Oh Deus, valeu. Não preciso mais de você. E aí começou a ruína dele. Então tem uma frase aqui que a gente precisa entender. Coloca a frase aí para mim, Ana. Tem uma frase bonita aí que eu achei na internet. É uma frase. Vamos ler juntos? O que Deus faz é uma consequência do que Ele é. O que isso significa? Porque quando a gente busca quem Ele é, a gente vai receber as coisas que Ele faz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós lemos isso aqui hoje. E todas as coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o quê? Deus, não são as coisas. Jesus xingou o povo, perdeu a paciência com o povo, porque o povo queria coisas, não quem ele era. Enquanto Uzias buscou Deus, Deus o prosperou. Porque ele buscava, ele fazia o que era correto aos olhos de Deus. Mas ele achou-se poderoso demais e falou, agora já chega Deus e vou fazer coisas que eu acho que são certas, passando até sob as ordens de Deus em muitos pontos que nós vamos ler aqui. Mas Hebreus 11 diz que Deus é galardoador para aqueles que o buscam. Então busca Deus, irmãos, que Deus vai te dar muitas coisas, mas não vai atrás das coisas, vai atrás de quem Ele é, tá certo? É uma maravilha isso. E o que é que nós devemos então fazer com o nosso Uzias? O que você acha? Mata ele. Nós temos que matar, não foi no ano que morreu o rei Uzias? Então nós temos que matar esse desgramado. Como é que a gente mata Uzias? Vamos ler aqui. Olha que legal aqui. Vamos continuar. Vou ver aqui. Mas, verso 16. Depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor. Gente, aqui, comentário. Uzias estava onde? Ele entrou no templo do Senhor, local que não era proibido ele entrar, mesmo ele sendo rei. Quem entrava nesse lugar era só os sacerdotes, ou seja, ele estava transgredindo uma ordem de Deus porque ele se achou poderoso. E ele entrou aonde? Aonde queima incenso. Quando a gente lê incenso, o que quer dizer na Bíblia incenso? Oração. Incenso é oração. Oração, Salmos, seja a minha oração como incenso para ti, Senhor. Oração. Apocalipse fala, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o incenso significa oração. E aonde estava Uzias? No local onde queima incenso. E ele queimou incenso. Isso significa que Uzias se encontra dentro das nossas orações. Por isso que é difícil matar ele. Não é impossível. Ramaia hoje aqui não está com a unção de exterminador de Uzias. Se eu orar assim, mata Uzias, não vai morrer. Porque Uzias não morre de uma vez. Uzias morre lentamente. Fala comigo, lentamente. Devagar. Quer ver como é que mata Uzias? Aqui, por que o sacerdote do Senhor levou 80 outros sacerdotes
homens da maior firmeza, ou seja, homens corajosos. O sacerdote não entrou sozinho para matar Uzias, não, nem para tirar ele. Sabe por quê? Porque Uzias era um rei. E um rei não anda sozinho por aí, você acha? Quanto segurança um rei tem? Então, o sacerdote falou, vamos juntar 80 homens valorosos, corajosos, porque se tiver que dar porrada, nós vamos dar. Se tiver que matar ele no soco e na espada, nós vamos tirar de lá no tapa, porque ele está transgredindo contra Deus, ele está fazendo coisas que não devia. Então, a gente não mata o Uzias de qualquer forma, não. A gente tem que estar bem preparado. E o que nos dá preparo? Ouvir a palavra de Deus. Então, isso aqui nós estamos abrindo os nossos olhos. Então, vamos lá. Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas nós, os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para o serviço, saia do santuário. Olha o que eu estava falando para o rei, hein? Indignados. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, porque ele era um rei. O rei que dá ordem não recebe ordem, mas ali os sacerdotes estavam falando em nome de Deus. Então nós é que devemos nos indignar com a postura do Uzias. O Uzias é um rei e ele vai ficar falando que vai querer fazer coisas, mas nós, como filhos do Deus Altíssimo, sacerdotes que somos, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, temos condições de chegar para ele, sai fora. Nem vou falar. Aí o que Deus faz com ele? Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Então quando você afronta Uzias, a primeira coisa que vai acontecer com ele, no meio da testa, puff, vai aparecer uma lepra. E o que aconteceu? Então não é a gente que mata Uzias. Deus utiliza da nossa indignação e Deus mata o nosso Uzias. Uzias não é fácil de morrer. Lutero entendeu essa história e Lutero disse, eu pensei que Uzias teria morrido e tinha morrido nas águas do batismo. Mas eu descobri que o infeliz não sabia nadar. Ele falou, o cara sabe nadar, então tem que matar ele todo dia. E é isso a nossa postura. Deus mata o cara lentamente, põe uma ferida na testa dele. E quando o sumo sacerdote Azarias, verso 20, todos os sacerdotes se voltaram para ele, e eis que ele estava leproso na testa, então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair. O cara fica leproso, e como ele é leproso, ele vai querer sair dali, daquele local de oração. E aí ele saiu, ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. É o Senhor que fere Uzias, irmãos. É uma bênção essa palavra. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então não é uma morte rápida, é uma morte lenta, devagarinho. E Deus o vai excluindo da sociedade, vai excluindo do meio e vai matando ele lentamente. Ramaia, você já matou o seu Uzias? Não. Mas eu tenho certeza que hoje ele está mais doente do que o ano passado. Você já matou o seu Uzias? Não. Mas saiba que a cada dia ele vai ficando mais doente. Essa é a nossa postura. A gente precisa matar esse cara. E ele se encontra dentro das nossas orações, irmãos. Isso, quando eu li isso, tive esse entendimento, eu fiquei impactado. Porque ele é um rei. E como rei, a gente o venera. Mas é um rei insensato. É um rei que está fazendo as coisas erradas. É um rei poderoso, sim. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse rei. Nós devemos nos indignar com esse rei. Por isso que é difícil matar ele. Mas a gente tem que ter essa postura, né? Eu tenho que ter essa postura.
E para a gente concluir aqui, quando Uzias morre, aí nós teremos essa visão de Isaías, nós teremos esse poder de Isaías, de estar próximo de Deus. Então tudo que Deus quer é isso, que a minha presença o satisfaça, não os presentes que eu estou te dando, porque os presentes são bons, eu não estou falando que não é bom, porque Deus dá para todo mundo, mas Ele fala, busca primeiro a mim, depois eu vou dar para vocês o que vocês quiserem, eu conheço o coração de vocês, eu sei o que vocês precisam, não se preocupe com essas coisas, é maravilhoso, vou trazer uma pregação sobre isso, buscar primeiro o reino de Deus, Ele vai nos trazer situações generosas de tudo na área fisiológica, biológica, psicológica. Em Deus nós podemos tantas coisas, e para a gente concluir aqui, Salmo 51, 10. Esse salmo é uma oração. Você pode ler mais uma vez no sentido de oração, você está falando com Deus agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. Pode bater palmas para o Senhor aí. Amém. Glória a Deus.